Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Que alegria ele estar aqui nessa noite, a incumbência de transmitir uma palavra do Senhor. É um peso muito grande nas costas, principalmente no domingo à noite com a igreja cheia. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vamos seguir em frente, porque até aqui Ele tem nos ajudado, a todos nós. E glórias a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo. Profeta menor Sofonias. Livro do profeta menor Sofonias. Fica depois de Abacuque e antes de Ageu. Vai ficar mais fácil. Os profetas menores, os maiores a gente vê muita pregação, mas os menores a gente quase não vê pregando, né? É uma leitura curta e vale a pena. No trimestre passado a gente estudou com os jovens na IBD os 12 profetas menores, e eles têm ensinamentos muito preciosos, né, da palavra de Deus. Sofonias capítulo 2 versículo 3 vai nos dizer assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Amém, irmãos, podem tomar o assento. Quero agradecer a Deus, primeiro, ao pastor pelo convite, pela responsabilidade. Glórias a Deus por isso. Sofonias, o nome Sofonias significa Javé esconde, ou Jeová esconde na nossa tradução. Javé protege, ou Jeová protege, né? Sofonias, ele era tataraneto de Ezequias, um dos reis de Judá, né? E ele sendo tataraneto de Ezequias, então ele tinha o sangue real. Ele era de uma família muito importante, e ele sendo importante, ele tinha acesso ao palácio, né? O profeta Sofonias, ele foi o porta-voz de Deus. Um profeta, quando ele exercia o seu ministério, né, ele era o embaixador de Deus entre os homens. Se enquanto havia um sacerdote, ele representava o povo perante Deus, o profeta, a incumbência dele era outra, era representar Deus perante o povo. Essa era a função, o ofício de um profeta. Ele era o responsável por representar a Deus diante do povo, né? Então, por isso que nós vemos muitas vezes falando, né, sempre o homem de Deus. Quando fala os livros do Velho Testamento, quando eles se referem ao homem de Deus, né, de acordo com o seu contexto, a grande maioria das vezes vai estar se referindo a um profeta, né? Então vai estar se referindo a um profeta. Daí sempre essa indicação, quando vemos um profeta, vamos ver falar o homem de Deus. A voz do profeta, ela era a voz de Deus, anunciando bênção, anunciando livramento, anunciando maldição, anunciando a ira de Deus sobre o povo, né? Sempre iniciando com a frase: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aleluia. Em tempos de apostasia, em tempos de injustiça, injustiça social, em tempos de corrupção, em tempos de uma corrupção sacerdotal, como nós vimos também no trimestre passado, a situação que estava a nação de Israel nesse período, né? A impiedade dos reis, o paganismo religioso, a decadência moral, a decadência espiritual, né, do povo. Deus manifestava os seus. Deus manifestava entre o povo homens vocacionados. Deus vocacionava profetas no meio do seu povo. Ele erguia um profeta, né? E é interessante que o ofício de profeta ele pode ser usado uma vez e nunca mais Deus usar aquela pessoa.
né? Assim como Deus pode usar várias vezes consecutivas. Por exemplo, Isaías profetizou durante 50 anos, se não me falha a memória, sobre o povo, né? Então, tudo isso é segundo a vontade de Deus, né? O judaísmo, de forma geral, ele se torna então religioso. Todo aquele judaísmo da nação de Judá, toda aquela religião da nação de Judá, ela se torna cheia de legalismos, cheia de leis, cumprimento de rituais, né? E o povo estava de fato esquecendo a adoração a Deus. Eles estavam presos e ainda hoje estão muito presos às tradições, né? Aos seus ritos tão tradicionais, né? O judeu ele preza muito pela tradição. Ele estava tão preso a isso que, de certa forma, ele abandona a adoração ao verdadeiro Deus, né? Nesse inteirinho, Deus vai levantando profetas, pregando sobre o arrependimento. E glórias a Deus que hoje nós já falamos sobre arrependimento no culto. Graças a Deus que hoje nós já falamos sobre o céu, nós já falamos sobre a oração, nós já falamos sobre o relacionamento com Deus, porque é sobre isso que nós também iremos tratar essa noite. Então tudo isso é uma confirmação daquilo que Deus havia colocado no meu coração, e eu louvo a Deus por isso. Então Deus vai levantando profetas, pregando sobre o arrependimento sincero, sobre o quebrantamento pessoal, um fardo pesadíssimo nos ombros de um profeta. Era um fardo muito pesado, diante de tamanha corrupção que havia na face da terra nesse período de Sofonias. Sofonias ele começa a profetizar mais ou menos no ano 640, 630. Após o seu período de profecia, nós vemos que a Babilônia vai fazer 3 cercos contra o reino do sul, contra Judá. E nesses 3 cercos, que dura de 611 até 586, quando eles são levados presos, aí nesses 3 cercos a Babilônia vai derrubando, cerco após cerco, ano após ano, vai sugando a força que tinha, né, o reino do sul, e vai se acabando, né? Então os profetas, né, voltando a falar sobre o profeta, eles eram perseguidos por profetizarem, eles eram perseguidos por falarem, né, aquilo que Deus mandava fazer, porque era muito fácil. Alguém chegava lá e falava: não, eu quero ouvir só bênção, não quero ouvir nada de ruim, né? A gente quer ouvir só coisa boa, não quer ouvir nada de ruim. E aí o profeta vinha lá e falava assim: arrependei-vos, porque é chegada a ira do Senhor. Imagina, irmãos, quando você está esperando uma palavra boa, vem uma palavra de arrependimento, a situação que não fica, a perseguição que não ia se gerar em cima de um profeta, né? Por isso que muitos deles viviam no deserto, né? Viviam no deserto, escondidos. Então o Sofonias ele nasce durante o reinado de Manassés, um rei muito perverso, um rei muito cruel, um rei que derramou muito sangue inocente na nação de Judá. Exerceu o seu ministério durante o reinado de Josias, por volta do ano 640, 630 a.C. Josias, por sua vez, foi o último rei bom que teve que esteve reinando sobre Judá, né? A palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 23, vai falar isso, né? Ele se empenhou para abolir a idolatria que estava acontecendo no Reino do Sul. Ele, de uma forma assim, de forma de decreto real, ele quer abolir de vez, né, a idolatria de Judá, purificando o templo, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor. E ele, por um curto período de tempo, ele consegue fazer isso. E é interessante que durante essa reforma que Josias faz, né, Sofonias ele está profetizando, né? Enquanto Sofonias profetiza o arrependimento, Josias inicia a sua reforma. Porque a reforma que Josias ele inicia mais ou menos no ano 627 a.C., né? Então é um tempo bem curto ali, eles são contemporâneos um do outro, eles tinham contato um com o outro aqui, né? E Deus, dessa forma, ele exige do povo então, né, uma decisão desse povo: ou aceitam, ou se arrepende dos pecados,
ou ele vai ser levado cativo, ou ele vai ser destruído, né? Deus exige uma decisão do povo, e há uma consequência em cada decisão. Assim é também na nossa vida. Deus nos dá liberdade, né? Nós temos o livre-arbítrio para nós decidirmos o que nós queremos fazer na nossa vida. Todas as manhãs nós acordamos, nós podemos fazer o bem ou nós podemos fazer o mal, mas nós temos que pensar também que em cima desse fazer o bem ou desse fazer o mal, haverá uma consequência. E aí, de acordo com as nossas ações, essa consequência pode ser boa ou essa consequência ela pode ser ruim, né? E assim também Deus fez no povo de Judá. Ele deu a palavra para o povo se arrepender, né? E o povo, por um curto período de tempo, se arrependeu. E aí já volta tudo de novo, porque a história de Israel ela é marcada sempre por um período de arrependimento, um período de apostasia. Um período de arrependimento, Deus dá a vitória, e aí vem logo após isso um período de apostasia. E aí, disso tudo, nós chegamos no texto que nós lemos nessa noite, Sofonias capítulo 2, versículo 3. Esse texto, Sofonias, no seu livro geral, um livro bem curto, tem apenas 3 capítulos, é um livro curto, demora aí 10, 15 minutos para ler, né? Bem curto mesmo. Então, diante disso, Sofonias ele vai trazendo 5 pontos principais, né, na sua mensagem à nação de Judá. O primeiro é que Deus julgará toda a terra. Isso é fato. Deus vai julgar. Mesmo Deus que criou, Ele vai julgar. Sofonias capítulo 1, versículo 2 diz: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Perceberam o ofício do profeta? Assim diz o Senhor. Isso é interessante. O segundo ponto, Deus como guardador da aliança, a aliança que Ele fez lá no passado ainda, Ele abençoará o seu povo quando este se voltar para Ele. Nós entendemos, nós lemos lá no capítulo 12 de Gênesis, que Deus ele tem um encontro com Abraão, e ali ele promete abençoar Abraão, né? Ele promete abençoar Abraão e fazer dele uma grande nação. E aqui nós estamos ainda falando do povo que descende de Abraão, né? Do povo descendente. Então Deus, como guardador dessa aliança, Ele abençoará o seu povo quando este se voltar para Ele e para o relacionamento da aliança. Ou seja, o povo teria que obedecer, teria que estar debaixo dos estatutos de Deus, teria que estar sob as ordens de Deus, para que Deus pudesse abençoar. O terceiro ponto, Deus deseja estender a sua bênção para todos os povos. Sofonias capítulo 3, versículo 9, vai falar assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo Espírito. Então aqui é uma profecia e é uma bênção também sobre todos os povos, e isso inclui nós também, porque o livro inteiro em si de Sofonias ele é escrito para a nação de Judá, é uma profecia para a nação de Judá, para o povo judeu, né? E só que nós, nesse versículo, nós também nos enquadramos. Por quê? Porque a bênção de Deus ela vem sobre todos os povos, e glórias a Deus por isso. Por isso que nós somos um povo abençoado, né? Por isso que nós somos um povo feliz. O quarto ponto, o julgamento de Deus e a bênção de Deus vem sobre o povo. A bênção de Deus, ela vem sobre o povo, assim como o seu julgamento. Claro que nós, mais para frente, mais adiante, nós iremos tratar um pouco sobre isso, ainda no capítulo 2 e no versículo 3 de Sofonias, mas ele fala assim, ó: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. E lá no finalzinho, ele vai falar assim, ó: porventura sereis escondidos da ira do Senhor. Essa nossa mensagem ela é baseada em 3 princípios. O primeiro é o princípio de relacionamento do ser humano com Deus. O segundo princípio é baseado na obediência. Se há um relacionamento com Deus, tem que partir de nós a questão da obediência, para aí nós entrarmos no terceiro princípio, que é a salvação. É aquilo que todos nós desejamos. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós desejamos ir morar no céu. Quando nós lemos
o Apocalipse, quando nós lemos o texto de Mateus 24, que são textos escatológicos, nós vemos que tudo isso que há aqui na terra é o princípio das dores ainda. Nós vemos que acontecerão coisas muito piores do que nós vemos hoje, né? Então, eu não quero estar aqui particularmente quando tudo isso acontecer. Eu creio que nenhum de nós aqui quer estar. Então, por isso, é necessário relacionamento e obediência para aí sim haver a salvação, né? E vamos seguir adiante aqui. O quinto ponto que há no livro de Sofonias, né? Cada geração ela vai precisar de sua própria aliança com Deus, do seu próprio relacionamento com Deus, né? Não se firmar na aliança, não se firmar no relacionamento de uma geração anterior. Por exemplo, a minha fé é diferente da fé dos meus pais, né? A fé de cada um aqui é diferente da fé do seu pai e vai ser diferente da fé dos filhos. Então, cada um de nós, a nossa geração, nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus, até porque a salvação ela é individual, né? Então, baseando-se nisso, que a salvação é individual e cada um de nós temos que ter então esse relacionamento com Deus. Então, nós entendemos que cada geração, cada um de nós, no seu tempo, né, precisa manter esse relacionamento com Deus, né? Precisa se firmar na fé, mas na própria geração, né, na própria fé. Então agora, entrando no texto de Sofonias, nós temos o seguinte: ele nos faz refletir, então, nos dá 3 princípios, né, diante de Deus. O primeiro princípio, o primeiro ponto é esse ponto do relacionamento com Deus. O segundo ponto é o ponto da obediência a Deus. E o terceiro ponto é o ponto da salvação, que vem depois, né? Então o primeiro ponto, ele está pautado no começo do texto: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, né? Relacionamento com Deus, né, é partilhar a nossa vida com Deus. O princípio de um relacionamento é que eu estou conversando com outra pessoa, né? Eu estou me relacionando. Por exemplo, eu estou me relacionando, eu estou conversando com os irmãos. Nós estamos mantendo um relacionamento, né? Partilhar então a nossa vida com Deus. Aí partindo aqui do ponto de relacionamento com Deus, partilhar a nossa vida, partilhar os nossos sonhos, partilhar os nossos objetivos, partilhar os nossos ideais, né, com Deus. Relacionamento, ele é união, é estar unido a Deus. O relacionamento, ele é pautado pela união, ele é pautado pela amizade, né? E isso daí partindo de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é esse relacionamento de um pai para com o filho, né? É um relacionamento que envolve amor, é um relacionamento que envolve proximidade, é um relacionamento que envolve confiança. Eu separei um texto aqui de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11, que diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E aí eu torno uma pergunta aos irmãos: o que nós temos pedido a Deus? Porque a palavra é clara: pedir e dar-se-vos-á. Mas nós temos que pedir com consciência. Já imaginou se Deus tivesse atendido todas as nossas orações de angústia, todas as nossas orações lá nos momentos sombrios das nossas vidas, como nós estaríamos hoje? Por isso que eu digo, nós temos que pedir com sabedoria. E a própria sabedoria, nós temos que pedir ela a Deus, para depois a gente aprender como se pede as coisas a Ele, né? Deus, então, Ele nos chama a um relacionamento de pai e filho, né? Qual pai que não quer ver o bem do seu filho? Eu quero ver o bem da Isa, né? Eu tenho certeza que cada pai, cada mãe aqui quer, com toda certeza, ver o bem de seus filhos. Assim é Deus para conosco.
Nosso relacionamento com nossos filhos, ele é baseado nisso. Nós queremos, nós buscamos, corremos atrás dos nossos filhos para que nós conseguimos o melhor para eles. E assim é o relacionamento de Deus para conosco também, é da mesma forma. Nós não merecíamos esse relacionamento. Nós não merecíamos estar aqui nessa noite. Mas é a bondade de Deus, é a sua misericórdia que faz com que nós estejamos aqui. Deus, em Gênesis 1, ele vai criar o céu e a terra, e tudo o que neles há. No sexto dia, Deus vai criar o ser humano, né? Cria o homem do pó da terra, põe fôlego de vida nele e coloca no jardim. É a coroa da criação no lugar perfeito. E esse mesmo Deus, ele vem todo dia ele vem, né? A Bíblia vai falar que ele vem e tem uma conversa. Ele está se relacionando com a criatura, ele está se relacionando com Adão. Ele mantinha esse relacionamento com Adão, até vir o pecado, né, interromper esse relacionamento. E aí esse relacionamento, depois lá em Gênesis capítulo 4, ele vai ser reatado, né? Só mais tarde então. Nós temos aí de Gênesis 1 até Gênesis 4, até esse relacionamento ser reatado. Por quê? Porque daí Deus vai buscar de novo. Deus vai correr atrás do seu povo de novo. Deus vai buscar ter esse relacionamento com o ser humano novamente, né? O ser humano, eu, você, nós todos, nós não tínhamos nada, não temos nada nosso. Na quinta-feira o André falou aqui sobre a mordomia cristã, e nós somos mordomos. Tudo aquilo que temos não é nosso, mas é de Deus, né? Não temos nada nosso, nem beleza e nem formosura, né? Porque tudo isso pertence a Deus, né? Nada de nós mesmos, tudo foi Deus, tudo é Deus. Ele é quem nos procurou, Ele é quem quis manter um relacionamento. Se não fosse do querer dele manter esse relacionamento com o ser humano, nós nem mesmo o conheceríamos. Mas foi graças a esse relacionamento, a essa inspiração de Deus, que nós temos, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, que foi ditada por ele a 40 escritores diferentes durante 1600 anos, contando a mesma história, né? E aí, dentro da Bíblia, nós conhecemos um pouco desse Deus, nós conhecemos um pouco dessa natureza de Deus, porque a totalidade de Deus nós só vamos conhecer na eternidade. Nós conhecemos, e a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela vai se revelando, versículo a versículo, texto a texto, página a página, ela vai revelando Deus aos poucos, até quando nós chegamos no Apocalipse, até quando nós chegarmos lá nesse momento que nós entraremos aí então na vida eterna. Aí nós estaremos face a face com Deus. E glórias a Deus por isso, porque daí nós poderemos o conhecer face a face. Aleluias, glórias a Deus. Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é cheio de graça. E por isso, por tudo isso, pela sua misericórdia nós não somos consumidos, porque a palavra de Deus fala que a sua misericórdia ela se renova a cada manhã, né? Pelo seu amor, ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário para morrer, para que nós pudéssemos, através da sua graça, através desse favor imerecido, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Nós não merecíamos, isso é muito claro, mas o amor de Deus, esse amor ágape, né, do grego é o ágape, é o amor incondicional de Deus. Isso faz parte do relacionamento, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Tudo bem? Razoável? Não está muito bem? Isso é importante para nós nessa noite, porque a palavra de Deus fala que nós temos que buscar, né? Nós temos que buscar. 3 princípios vão reger esse relacionamento com Deus. O primeiro princípio é através da oração. Nós temos períodos de orações na igreja, nós temos período de oração durante o nosso devocional em casa, onde nós estivermos. Nós temos a liberdade de orarmos a todo momento, porque a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então é a todo momento, onde nós estivermos, nós podemos estar orando, né? Então o primeiro princípio é a oração, a maneira direta de estarmos em comunhão com Deus, né? No Antigo Testamento,
havia uma série de leis que regiam esse relacionamento com Deus, né? A pessoa tinha que ir lá para ele conseguir ter o perdão, né, de Deus. Aliás, para ele conseguir que Deus encobrisse os seus pecados, ele tinha que oferecer um sacrifício, ele tinha que ir lá diante do sumo sacerdote, entregar o seu animal lá para o sacrifício. O sumo sacerdote ia fazer o sacrifício, e aí, se Deus aceitasse, ele poderia então falar, né? Mas aí nós temos o nascimento de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário, e isso, aí nós entramos na dispensação da graça de Deus, a sexta dispensação, que é o nascimento de Cristo, onde não há mais esse legalismo, onde nós estivermos nesse momento, ou seja, no trabalho, na faculdade, na escola, onde nós estivermos, nós podemos fazer uma oração e pela fé nós entendemos que Deus está ouvindo essa oração, né? É na oração que nós expomos então a Deus os nossos sonhos, é na oração que nós expomos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, nós nos abrimos totalmente a Deus, é no momento da nossa oração, né? E o momento da oração, onde nós também agradecemos, né, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. A oração do Pai Nosso, a oração modelo, ela já fala no início: Pai Nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Ou seja, nós temos que primeiro agradecer para depois nós pedirmos, né? Isso faz parte do relacionamento com Deus. O segundo princípio, o segundo ponto é a fidelidade. Ser fiel a Deus. Quando nós o aceitamos, nos arrependemos do nosso passado, nós mudamos de atitude, nos ligamos a Deus e nos desligamos, né, das práticas mundanas, nos desligamos de tudo que há no mundo. A partir do momento que aceitamos a Jesus, e cada um dos irmãos que aqui aceitaram a Jesus são cientes sobre isso, nós somos nova criatura. Tudo que era velho já se foi, né? Agora tudo se fez novo. Então nós somos nova criatura, né? Isso é o segundo ponto. E aí nós entramos nesse ponto da fidelidade a Deus, porque antes fazia coisa errada, mas hoje aceitou a Jesus, já não faz mais coisa errada, já não está mais envolvido com aquelas práticas mundanas, né? Mas sim está envolvido com o reino de Deus. Não há coisa melhor que você envolver do que com o reino de Deus, do que com as coisas de Deus, porque tudo aquilo que o mundo dá é passageiro, mas nós temos que lutar por aquilo que nós vamos ter na eternidade, né? Tudo aquilo que nós temos aqui é muito passageiro, né? Num estalar de dedos tudo se perde. Numa fala do presidente as ações caem, em alguma coisa o vírus destrói com toda a economia do mundo inteiro, né? E por aí vai. Então por isso nós devemos buscar aquilo que é eterno. Mateus 6,33 vai falar assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é muito claro. Devemos primeiro buscar esse relacionamento com Deus, buscar ser fiéis a Deus, depois tudo o resto Ele vai acrescentar. Segundo, claro, a necessidade, né? Segundo, a necessidade. O terceiro ponto é: buscamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer em quem acreditamos, meditarmos na sua palavra, pois ela contém as verdades eternas. É na Bíblia que nós vamos encontrar um pouco da natureza de Deus. É na Bíblia que nós vamos entender um pouco desse amor incondicional de Deus para com o seu povo, para conosco. E nós precisamos entender: relacionamento com Deus é necessário, baseado nesses três pontos. Todos os dias é necessário, todos os dias nós temos que orar, todos os dias nós temos que ser fiéis, todos os dias nós temos que buscar a conhecer a Deus, dia após dia, né? Para que daí o nosso relacionamento com Deus, a cada dia, ele possa ser mais íntimo, para que o nosso relacionamento com Deus, de fato, a cada dia, seja mais próximo, de mais proximidade. Amém, irmãos? O segundo ponto, aí, voltando ao texto de Sofonias, o segundo ponto, diante de Deus, o segundo ponto que eu quero salientar aqui é a obediência. A obediência é a forma que melhor nós temos para glorificar a Deus. João 14:15 vai falar assim: se vocês me amam,
obedecerão os meus mandamentos. Salmo 18:44 vai falar assim: assim que me ouvem, me obedecem. Isso é obedecer a Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer, né? É igual aos nossos filhos, voltando ao exemplo. Nossos filhos nos amam, né? E mesmo que ele dê um passinho para o lado, mesmo que às vezes a gente precisa dar um tapinha, né? Mas ele vai voltar, e ele vai voltar a obedecer. Ele vai reconhecer o seu erro e vai obedecer novamente. Assim também é nós diante de Deus, né? Correto é que ninguém se desvie, que nós todos sejamos obedientes. Mas aí é difícil, sei que é difícil. Por isso que nós lutamos dia após dia pela fidelidade, através da oração, através dessa busca em conhecer a Deus. Por isso que nós lutamos dia após dia por essa fidelidade a Deus. Porque daí, nós sendo fiéis a Deus, nós vamos conseguir obedecê-lo. Nós vamos conseguir obedecê-lo da melhor forma possível, né? Obedecer é uma escolha. Eu volto a repetir, toda manhã nós levantamos com essa escolha na nossa frente. Nós podemos levantar e obedecer a Deus, nós podemos levantar e não obedecer a Deus, é uma escolha. Obedecer é abrir mão de uma escolha pessoal pela vontade do Pai. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite queriam não estar aqui, mas estar em casa, deitado no sofá, né, no seu horário, já quase 9 horas já está jantando, às vezes já está dormindo, né? Essa era uma escolha, mas graças a Deus que nós que estamos aqui escolhemos adorar a Deus, porque toda escolha ela tem uma consequência. Glória a Deus. E a consequência, hoje, nessa oportunidade, é a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Aleluias. Obedecer é renunciar ao pecado, né? Por mais que aos nossos olhos seja bom, né, e viver em santidade. Isso é obedecer a Deus. Quando obedecemos a Deus, nós somos protegidos. Olha só o exemplo de Noé e sua família. A partir do momento que ele estava obedecendo a Deus, Deus os livrou do dilúvio. Deus os protegeu do dilúvio. Olha quando Ló, né, em obediência a Deus, ele saiu de Sodoma e Gomorra. Olha como Gideão foi obediente à voz do Senhor e livrou seu povo do jugo dos midianitas. Olha como Moisés, em obediência a Deus, livrou seu povo do jugo dos egípcios, né? Então, quando obedecemos a Deus, nós somos guiados por Ele. Diante de nós temos duas portas: uma leva a vida eterna, a outra vai levar a condenação eterna. Isso lá no final. Mas de acordo com o que nós fazemos hoje, né? De acordo com as nossas escolhas de hoje, vai se refletir lá no futuro, né? Então a obediência, Deus nos dá uma luz, uma certa revelação ao caminho que nós devemos seguir, ao caminho que nós devemos prosseguir, né? Quando nós obedecemos a Deus, nós encontramos resposta para as nossas orações. 1 João capítulo 3, versículo 22 vai falar assim, ó: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aleluia. Então a obediência é um privilégio para nós. É uma questão de nós reconhecermos a nossa dependência de Deus, dependência completa. Nós obedecemos por amor, porque sabemos que existe uma recompensa, né? Nós sabemos que a obediência a Deus ela vai gerar benefício, ela vai gerar bênção de Deus sobre a nossa vida, né? Nós obedecemos porque não queremos que nada venha atrapalhar esse nosso relacionamento com Deus, né? No terceiro ponto, né, que o texto vai nos falar diante de Deus, é sobre a salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca pelo caminho. Deus não quer que ninguém se perca no início, nem no meio e nem no final da sua vida. Mas sim, Deus quer que todos se salvem. A promessa do Senhor é de uma salvação eterna. É certa para todos que verdadeiramente o buscam. E aí eu volto a repetir em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque se nós o buscarmos primeiro, a bênção dele vai vir sobre a nossa vida. Se nós o buscarmos primeiro, nós vamos entender que Deus é merecedor de toda a nossa obediência, de todo o nosso louvor e de toda a nossa glória. E a partir daí, a salvação ela vai ser um detalhe lá no final.
Por quê? Porque a nossa vida foi pautada na obediência. A nossa vida foi pautada no relacionamento com Deus. Sofonias diz que ao buscar a justiça, buscar a mansidão, sereis escondidos do dia da ira do Senhor. Sofonias ele profetizava lá para o povo, para a nação de Judá, mas nessa noite nós trazemos esse texto para nós, nós trazemos esse texto para nós, porque a partir do momento que nós buscamos ao Senhor, buscamos ter esse relacionamento com o Senhor, as coisas vão mudar, porque daí a bênção de Deus vai estar, aleluias, sobre a nossa vida. Ainda havia tempo naquele período para arrependimento, havia tempo para evitar o juízo de Deus, era necessário se afastar do pecado, humilhar e obedecer a Deus. Deus ele requeria isso desse povo, a humilhação primeiro e a obediência depois. Da mesma forma como nos dias de Sofonias, hoje Deus nos dá um tempo para o arrependimento. Glória a Deus. Ele não quer que ninguém se perca. O grande problema hoje é o pecado, que traz consigo a condenação eterna. Uma herança do pecado vai ser a condenação eterna. O juízo de Deus sobre a face da terra está cada dia mais próximo. Aleluias. Apostasia, idolatria, corrupção, tudo o que vimos lá no início ainda está sobre a face da terra. Tudo isso e muito mais nós temos hoje. E eu volto a repetir, isso é o princípio das dores. Haverá coisas muito piores do que isso. Hoje Deus nos dá uma oportunidade talvez única para o arrependimento. A porta, ela está aberta. Aleluias. Através desse relacionamento íntimo com Deus, nós somos tocados para lhe obedecer. Através da obediência, nós somos protegidos e alcançamos a salvação. Relacionamento, obediência e salvação são apenas 3 palavras, mas quando elas estão no único propósito, aí elas nos levam a ir morar no céu. Amém, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.